Fala galera, beleza? Como vão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Saraiva, Biologia, certo? Vamos seguir nosso conteúdo, né? Dar sequência na nossa matéria. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, muito relevante e também é bem legal até. É um tema que tem bastante coisa aí pra gente conversar, tá? Vou começar a falar hoje um pouco sobre as teorias da evolução, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar, sabe mais ou menos o que significa as teorias da evolução. E é isso que a gente vai começar a falar hoje um pouquinho, tá? Só que a gente vai voltar um pouquinho no começo, vamos voltar um pouco para começar a falar um pouco sobre isso, tá? A gente sabe aí que até o século XVII, mais ou menos, né, quando havia ainda pouco avanço da ciência, era muito dominado aí por questões religiosas, o pensamento, a linha que predominava, né, a linha que dominava aí era a linha do fixismo, né, barra criacionismo. O que dizia isso? Né? Isso dizia que a vida, basicamente, ela foi criada, né, por um criador e basicamente ela se manteve assim desde sempre, né? Então essa é a ideia do fixismo junto com o criacionismo, de que a vida foi criada e basicamente ela não se altera, né? Ela se mantém aí da mesma forma fixa desde sempre, tá? Então esse era o pensamento que predominava aí até o século XVII, quando a gente tem aí, a partir daí, pesquisadores, né, cientistas, vamos dizer assim, como Galileu, Copérnico, tal, outros caras aí que começaram a falar um pouco sobre evolução, né, sobre que talvez a vida fosse diferente do que se imaginava, de que a coisa evoluísse, né, de que havia mudanças, de que havia transformações aí ao longo do tempo, tá? Então, basicamente, a partir do século XVIII, quando começa a ter pesquisas, vamos dizer assim, começa a se levantar evidências a respeito disso, fica mais clara a ideia de que a teoria da evolução ela poderia acontecer sim, né? De que isso é uma realidade, tá? Então, basicamente, hoje o que eu vou trazer aqui é esse começo, né? As principais evidências que foram acumuladas aí desde essa época até hoje, que confirmam, né? Que reforçam a teoria da evolução, que ela existe e como ela pode ter ocorrido, né, para os seres vivos aí chegarem ao que está acontecendo hoje aí, tá? Bom, então, quando a gente fala então do evolucionismo, né, das teorias da evolução, quais são as evidências que embasam isso, né? Porque uma coisa que é importante, galera, é que quando a gente fala de teorias da evolução, teoria não é algo que alguém pensou tal e bolou a ideia, né? É algo que vem de muito estudo, de muita prática, de muitas evidências, tá? E aí que é o ponto-chave de hoje. A gente mostra algumas evidências que reforçam, que deixam claro que sim, a teoria da evolução ela faz sentido, tá? E justificam até os pontos aí das teorias da evolução que a gente vê mais pra frente, tá? Então, assim, quais são então essas evidências que demonstram, pô, a evolução realmente rolou tal e faz sentido? Uma primeira evidência, e são várias, na verdade, são muito fortes, são os fósseis, tá? O que são fósseis, na verdade? Os fósseis são fragmentos, tá? Principalmente de partes ósseas do corpo dos animais, que são preservados aí ao longo de milhões de anos, né? Há um processo aí de mineralização, tá? Onde esses ossos são preservados, eles viram rocha, né? Basicamente, e a impressão deles aí fica registrada para sempre na formação daquela rocha ali. Geralmente são rochas sedimentares, né? Então formam-se camadas e presa nessas camadas aí estaria então o que sobrou aí dos indivíduos, né? Que é o fóssil. Preserva-se também partes orgânicas, partes moles, tá? Ou em gelo, ou em sal, temperaturas muito baixas, né? Então rolam também de preservar, mas a grande maioria dos fósseis que a gente tem aí são partes ósseas, tá? Por isso também que, assim, os fósseis eles ajudam bastante, mas falta coisinhas ainda, né? Porque a gente percebe que não dá para preservar tudo, então falta. Mas, com certeza, é a evidência que mais agrega para o conhecimento aí de teoria da evolução, tá? Por quê? Porque fóssil é o seguinte, você consegue fazer a datação daquele fóssil, tá? E aí, utilizando métodos do carbono 14, por exemplo, métodos de radioatividade, algumas técnicas assim, a gente consegue saber exatamente a data que aquele fóssil ali foi formado, tá? E o lance da rocha sedimentar também ajuda muito, que a gente consegue ter ideia ali de quantos anos, né, aquilo ali ficou ali, há quanto tempo atrás foi formado, basicamente. Então, o fato da datação
é uma coisa importante que ajuda os fósseis, por quê? Porque eu sei a idade que aquele animal viveu, né? Quanto tempo atrás ele viveu. Isso já é importante. Outra coisa importante dos fósseis também é a linha do tempo, porque a gente consegue, de acordo com essas camadas de sedimentação, como eu disse, saber traçar um histórico, na verdade, de achados. Então, por exemplo, eu achei ali um fóssil X numa determinada área com uma determinada idade ali estimada. Se numa outra região eu acho o mesmo fóssil com uma idade diferente, eu posso ter uma ideia aí do período que talvez esses animais viveram na Terra, né? Ou se é ligeiramente diferente o fóssil aí que é importante, a gente pode até então descobrir que houve mudanças naquela espécie e isso é importante para a teoria da evolução, reforça a ideia de mudanças, tá? De que os animais se mudaram ao longo do tempo. Então, é uma forma importante de traçar a linha do tempo usando fósseis. Você consegue fazer esse histórico aí, tá? E até mesmo comparações, né? A gente sabe que o planeta Terra formava um único supercontinente e houve a separação disso. Então, os registros fósseis aí dos diferentes locais trazem muitas informações também sobre animais que já viveram e não vivem mais, sobre animais que surgiram em uma determinada idade, a gente consegue saber isso, tá? Então, os fósseis eles têm uma importância muito grande aí quando a gente fala de teoria da evolução. Embriologia comparada, tá? Quando a gente compara aí as fases embriológicas dos grandes grupos animais, aí pegamos os cordados, por exemplo, quando a gente olha lá a fase embrionária, principalmente no comecinho, é muito semelhante, tá? É muito igual, é muito parecido. Ah, professor, mas o que isso tem a ver? Imagina o seguinte, né? O lance massa da teoria da evolução é pensarmos que existem ancestrais comuns, tá? Existiam ali seres que deram origem a outros. Então imagina que essa embriologia ser muito parecida às fases iniciais, remonta que ela vem de um ancestral comum e ela foi se mantendo ao longo aí das evoluções que foram ocorrendo na espécie. Então é um processo que foi mantido e perpetuou-se. Então isso dá uma ideia do ancestral comum aonde viemos, vamos dizer assim, tá? Então, comparar a embriologia é um fato importante aí quando a gente fala de evidências da evolução também. É uma evidência da ancestralidade comum, tá? Outro ponto também, bioquímica. Quando a gente compara a bioquímica, você pega aí rotas metabólicas, a molécula de DNA, né? Ela é muito igual em todos os grupos de animais. Quando você compara o genoma, né? Que é um número aí de DNAs, vamos dizer assim, do organismo, é mais de 90% de similaridade aí nos grupos animais, tá? Chegando aí a números bem mais altos. Rotas metabólicas, né, produção de hormônios, de enzimas, de substâncias, são as mesmas rotas que acontecem em uma bactéria, numa planta, num animal, né? A gente sabe hoje que plantas produzem neurotransmissores. Então, são coisas que são comuns nos grupos e também demonstram a ideia do ancestral comum, né? Porque são processos que existiam nesse ancestral e que foram mantidos aí nas linhagens subsequentes, né? Então, esse é um ponto importante também. Então, a bioquímica aí ajuda bastante a gente entender a teoria da evolução como mais uma evidência importante, tá? Anatomia, né? A anatomia, quando a gente compara a anatomia dos grupos, também tem pontos aí que nos ajudam a entender a teoria da evolução, tá? Então, por exemplo, estruturas vestigiais. Pega o lance do apêndice, né? O apêndice no ser humano. Para nós ele serve para quê? Né? Muita gente fala, serve para inflamar, serve para infeccionar, serve para nada. Porque o apêndice é uma estrutura vestigial. Para nós ela já não tem tanta importância mesmo, ela é só um vestígio. Mas em antepassados nossos, né, dos nossos ancestrais ali, já teve uma importância maior. Pega o seguinte caso, né? O animal herbívoro ele precisa ter um intestino muito longo para fazer a digestão perfeita e correta aí de vegetais, né? Então, precisa desse intestino longo. O ser humano já teve uma dieta mais herbívora, né? E nossos ancestrais também têm ancestrais herbívoros. Então, esse intestino ele tinha essa função de ser mais longo, era necessária. Com a evolução, né, o ser humano passou a ser mais onívoro e até carnívoro, então não precisava ter um intestino tão grande dessa forma. Então, ao longo das mudanças e das gerações, ele foi perdendo função, ele foi cada vez diminuindo, e como isso não fazia diferença, isso foi passando, né? Até que hoje no ser humano a gente tem uns vestígios só do que é o apêndice, enquanto que para outros animais aí que vieram dos nossos mesmos ancestrais, eles têm o
o intestino maior, não tem um apêndice só. Então, é uma evidência de que tínhamos ancestrais comuns e que ao longo do tempo algumas estruturas elas perdem função e elas atrofiam, vamos dizer assim, tá? Então, esse tipo de comparação também nos dá base aí para explicar um pouco da ancestralidade e disso daí, tá? Também comparando a anatomia, um outro ponto que é importante aí, são dois termos que surgem aí, que é homologia e analogia, tá? E o que isso tem a ver com teoria da evolução? Homologia é quando você pega dois órgãos, duas estruturas de dois animais diferentes, eles têm a mesma origem embrionária, porém não necessariamente a mesma função. Então, por exemplo, a nossa mão, né, quando a gente pega aqui os dedinhos, tá, os ossinhos e tal, e quando a gente compara a asa de um morcego, eles têm as mesmas estruturas e a mesma origem embrionária, tá? Porque temos ancestrais comuns, tá? Só que a função não é a mesma. A nossa mão é para manipular objetos, o morcego usa dele para voar. Mas isso é um exemplo de homologia, tá? É uma estrutura que tem a mesma origem embrionária. Então, ou seja, também remonta aí de ancestralidade comum, né? Só que devido à evolução, e isso a gente vê mais para frente, cada grupo teve a adaptação mais forte aí para, por exemplo, voar ou para pegar objetos, mas isso também é uma evidência, é um exemplo de ancestralidade, tá? De como estruturas aí podem se manter, ter uma mesma origem ou não, podem até ter funções diferentes, tá? E analogia, o que é analogia? Analogia é quando você tem ali, vamos comparar, por exemplo, a asa de um inseto com a asa do morcego. Ambos são asas e têm a função de voar, certo? Mas a origem embrionária é completamente diferente, né? São estruturas e origens muito diferentes. E por que elas têm a mesma função? Porque esses ancestrais convergiram ali para o mesmo ambiente e acabaram se adaptando para ter estruturas semelhantes, tá? Isso a gente fala mais quando for falar depois de especiação, tá? Mas para fechar esse bloquinho aqui, o que é importante então a gente saber? Que a evolução, ela não quer dizer que um veio do outro, né? Ah, o homem veio do macaco, não é isso. A evolução quer dizer que os animais, os seres vivos em geral, né? Ao longo dos milhares de anos, eles foram sofrendo mudanças, sofrendo adaptações para manter-se vivo, né? A evolução nada mais é do que os mais aptos sobrevivem, como a gente vai ver depois nas teorias propriamente ditas. Mas o importante é saber que houveram mudanças nos grupos ao longo dos anos e que há, sim, muitas evidências, como as que eu citei aqui, que embasam essas mudanças e que trazem para a gente a luz da ciência sobre isso, tá? Então, as teorias da evolução não são achismos, não são aí viagens. Elas são embasadas em coisas importantes, tá? Que são essas evidências aí, que é o assunto que eu trouxe aqui rapidamente para vocês, né? Para que vocês tenham essa base aí, tudo bem? Então, basicamente, esse é um tema, como eu disse, de muita relevância, tá? É bom que vocês tenham essa base, entendam o começo da evolução, de como a gente sai de um panorama fixista, criacionista, onde os animais surgiram e assim ficaram, para um panorama evolucionista, onde a gente entende que os animais, ao longo dos anos, podem ter sumido, como várias espécies foram extintas, mas outros também surgiram, né? A partir de quê? Aí a gente vai ver depois quando falar de especiação, como que surgem novas espécies, tá? Mas o importante hoje é entender, então, como essas evoluções justificam e embasam as teorias da evolução, ok? Então a gente encerra por aqui, bons estudos e aproveitem bastante o conteúdo aí que é disponibilizado para vocês e até mais.